E aí galera, beleza? Pô, não me agradou, cara. Como eu tinha no vídeo anterior que eu tinha colocado, não me agradou o jogo de hoje, embora o Flamengo tenha vencido. Mas tava, to, todo mundo pôde ver, tava um clima tenso, foi um jogo tenso. Os jogadores, o time parecia que tava sem vibração. É, por que tá acontecendo, eu acho isso? Por que houve essa mudança no Flamengo? Eu acho que se a gente analisar desde a entrada do Andréas no time, o time vinha bem, o time vinha encaixadinho. O Renato deixou de fazer o feijão com arroz, que era botar o Thiago Maia, e colocou o Andréas. E tá insistindo no Andréas. O Andréas não é mau jogador não, até jogou bem. Vai evoluir, vai crescer no Flamengo. Mas ele não tá se encaixando com os outros jogadores. Eu acho que até ele tá tirando um pouco espaço do Everton Ribeiro. Vocês podem perceber que quando o André saiu, o Everton Ribeiro deu uma crescida. Eu acho que o Renato está todo atrapalhado. O Renato ele tá mexendo mal no time. Ele demora a mexer no time. O Gabigol tava mal, perdeu um gol de cabeça. Ele não tirou o Gabigol. Por que ele não tira o Gabigol? Ele já poderia ter tirado o Gabigol há muito mais tempo. Não tirou o Gabigol. Tá insistindo com o Gabigol. O Pedro, porra, tá perdendo espaço. O Thiago Maia, ele só colocou tarde no jogo. Mesmo assim, ficou nítido, ficou óbvio que depois que ele colocou o Thiago Maia, o time começou a se ajustar. O time começou a ficar mais... O time começou a voltar a ser aquele Flamengo que tava sufocando o adversário. Todo mundo tá vendo isso. Por que o Renato tá insistindo em cometer esses erros? É inacreditável. E outra coisa, foi o que eu falei no outro vídeo. Um jogo que era fácil pro Flamengo, na minha opinião, se tornou complicado. Vocês podem perceber que no começo do jogo, o Barcelona quase fez um gol. O Diego Alves salvou o Flamengo várias vezes. Então eu não entendo, tô perplexo por que o Renato tá fazendo isso com o Flamengo. E mais, quando o treinador arma um time errado, os próprios jogadores em campo eles sentem, e com isso eles ficam nervosos, ficam perdidos, e o Renato tá fazendo o time ter que correr mais. Com apenas uma mudança que ele fez, ele tá fazendo no time, colocando o Andréas fora de posição e causando essa turbulência toda ali no meio de campo. Ele tá fazendo todos os outros jogadores terem que correr a mais e tá cansando o time. Se vocês perceberem, o Everton Ribeiro ele tá se atrapalhando porque o André está tomando o espaço dele ali. Tá errado, cara. Entendeu? E o Renato ele tem que fazer o feijão com arroz, que é botar o Thiago Maia e depois achar um espaço pro Andréas, que não é nessa posição que ele tá jogando. Ah, o Flamengo venceu, ótimo, parabéns, 2-0. Mas eu acho que primeiro foi pouco, o time tá errado e tá fazendo um time que, se a gente, quem viu contra o Fluminense, um time que, porra, não tem menor perspectiva de chegar à final, crescer. Agora a gente vai ter que jogar lá no estádio dele. Se o Renato continuar com essa mesma postura, com essa mesma equipe, lá eles podem sair na frente, fazer um gol, como aqui quase fizeram. E depois o Flamengo ter que correr atrás, vai ser muito pior. Entendeu? Então, e o Isla também. O Isla não adianta, cara. O Isla é esforçado, não sei o que, mas tem que colocar o Mateuzinho. O Mateuzinho tá pedindo passagem, igual o Thiago Maia. Então o Renato que vinha bem, porque o time estava certinho, fechadinho. Ele não tinha que fazer nenhuma mexida. Ele, a partir do momento que ele teve que mexer no time, ele tá mexendo mal. Tá mexendo mal, tá todo mundo falando. E ele continua colocando o Andrés ao invés do Thiago Maia. Continua insistindo com o Isla. Não adianta. O Isla tem que sair, descansar e dar espaço pro Mateuzinho. Infelizmente o Renato está desandando o time. E a sorte foi que hoje o Barcelona é um time fraco. O Barcelona é um time fraco. Se fosse um time mais forte, teria feito 1, 2 gols.
e pro Flamengo ter se recuperado, ficaria quase impossível, dentro de casa. Imagina na casa do adversário. Então o Renato tá transformando um adversário fraco no adversário que tá dando trabalho pro Flamengo. Aí eu fico pensando, imagina quando pegar o Flamengo passando pra final, pegar um adversário mais forte, pegar um Atlético. Se o Flamengo pegar um Atlético, o Atlético não vai perdoar aqueles gols que o Barcelona perdeu. Não vai. Então até quando, cara? Até quando que a torcida vai ter que sofrer? Você vê que o Maracanã tava tenso. Embora o Flamengo estivesse vencendo por 2-0, não tava aquele clima descontraído, alegre, festivo, não. Porque o Flamengo, o torcedor, ele não é burro. Ele tava vendo, ele viu que o time não tá encaixado. Uma peça colocada errada desanda a maionese toda. É o que está acontecendo. Não estou falando que o Andrés é mau jogador, não. Ele é até um bom jogador. Mas ele está jogando em uma posição errada. E ele está atrapalhando o nosso craque, que é o Everton Ribeiro. O Everton Ribeiro está ocupando o mesmo espaço do Andrés. O feijão com arroz ali, o simples que tem que ser feito, é colocar o Thiago Maia. Então, vamos bola pra frente, vamos ver o que vai acontecer, entendeu? Poderia ter feito mais gol, não fez. Vão pra lá jogar no estádio deles agora, vão voltar os jogadores, deve dar uma melhorada, mas o Renato, pô, tá me decepcionando mesmo com as mexidas dele, entendeu? Com a postura dele, com a demora dele em trocar jogador. O Gabigol tá meio que intocável pra ele, não pode substituir o Gabigol. Então o Flamengo tá perdendo intensidade, tá jogando, não tá agrupado, tá ruim, tá ruim. Eu acho que o Flamengo, se quiser ser campeão da Libertadores, tem que melhorar e muito, porque senão não, vai ser difícil, galera. E aqui eu quero parabenizar o Arão. O Arão hoje jogou muito. O Arão tá, é aquilo que eu falo. O Arão tá tendo que correr, tá tendo que se desgastar a mais, porque o esquema tá montado errado. Mas mesmo assim o Arão, porra, jogou muito hoje. Tirando o Diego Alves, que salvou o time, né, praticamente. O Davi Luiz jogou muito bem também, o Rodrigo Caio também, entendeu? Mas o Arão ali, ele se desdobrou para cobrir o espaço que tá ficando aberto pelo Andréas, que não tá povoando ali o meio campo, não estaria marcando posição ali naquela área como o Thiago Maia marcaria. Então o Arão tá tendo que se desdobrar, e tá tendo que se desgastar pro time. Isso lá na frente vai ter um preço. E porra, o Renato tem que ver isso, cara. Não é possível. Entendeu? Então, porra, venceu, mas porra, tá tenso, porra, tá desgastante assistir esses jogos aí com o Renato montando o time errado. Vamos torcer para que ele enxergue isso e a gente volte a fazer jogos que a gente tava fazendo, goleando os outros times, entendeu? Beleza, galera? Um forte abraço aí, boa noite para todo mundo.